lá. Hoje nós vamos falar sobre 5 competências fundamentais para que a gente tenha sucesso em 2024. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, porque preparei alguns slides e nesses slides a gente vai ter a oportunidade de conversar melhor sobre essas 5 competências. Quando a gente fala em 5 competências fundamentais para 2024, na minha mente vem a seguinte palavra, né? O meu desafio em 2024 é brilhar. Ontem nós falamos muito sobre desafio. Quando eu falei ontem sobre as 6 fases da procrastinação, eu falei muito sobre desafio. Então, quais são as 5 competências que eu preciso para que em 2024 eu possa brilhar? Você que está aí no Instagram, na bio do meu Instagram tem o link. Clique nesse link e vem para a sala do Zoom, que vai ter um prazer ter você aqui comigo. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu preciso entender é que sonhar grande não significa iniciar grande. Antes da gente falar dessas 5 competências, eu quero dizer para você que não importa onde você esteja hoje, porque sonhar grande não significa iniciar grande. Se você sonha grande para 2024, não significa que hoje você tem que ter o tamanho que você imagina que pode chegar em 2024. E aí a primeira competência que eu trago aqui para você, que 2024 é muito importante para você ter, é um script ressignificado. Poxa, Medeiros, diz para mim o que é um script ressignificado. Para contar para você o que é um script ressignificado, eu vou trazer para você a história de um homem que hoje é um dos homens mais importantes do mercado. Vou falar para você sobre a história do Jeff Bezos. Jeff Bezos é o CEO da Amazon. E hoje a gente vê a Amazon é uma potência, a Amazon é uma das grandes empresas que a gente tem pelo mundo. E só que o Jeff Bezos não começou grande. Perceba que sonhar grande não significa que você tem que ser grande. E se você perguntar assim, Medeiros, por que a Amazon chama Amazon? Por 2 motivos. O primeiro motivo é que ele queria uma empresa que tivesse a possibilidade de vender de A a Z. E a segunda coisa era que ele queria que fosse algo grande. Mas quando o Jeff Bezos teve essa ideia na década de 90, ele começou a Amazon na garagem da sua casa. Então perceba que sonhar grande não significa que você tem que ser hoje grande. E Jeff, então, começou na garagem da sua casa. E talvez você vai dizer assim, poxa, mas Jeff teve todas as credenciais para ser grande. Eu quero dizer para você que não necessariamente, tá? Jeff Bezos, a mãe dele ficou grávida dele, ela estava ainda no ensino médio. E ela ia para a aula à noite e levava o Jeff para que ela pudesse terminar o ensino médio. O pai do Jeff separou da mãe do Jeff quando ele era pequeno ainda. E o Jeff ficou morando com a mãe dele sozinha, na casa dos avós. E passavam dificuldades financeiras. Depois a mãe dele se casou com um empresário, e aí esse empresário o orientou. E o Jeff, em 1993, ele se forma em engenharia elétrica, se não me engano, e ele vai trabalhar num fundo de investimento. E ele estava até bem posicionado nesse fundo de investimento, mas ele tinha o sonho de montar uma livraria online. E aí, em 1994, Jeff, então, toma a decisão de deixar aquele fundo de investimento e ir empreender no sonho que ele gostaria de realizar. Perceba que num script normal, alguém que vem de uma classe média, de uma classe baixa, se forma numa das melhores universidades dos Estados Unidos. Depois que ele se forma nessa universidade, ele ganha um emprego num fundo de investimento. E para muitos, as pessoas podiam dizer, cara, esse cara chegou no ápice, esse cara chegou onde queria. Mas ele tinha um script totalmente ressignificado. E quando eu digo assim, um script totalmente ressignificado, eu quero dizer o seguinte, que o meio que ele estava, a condição que ele tinha, não limitava ele de sonhar. Todos nós, ao passar dos dias, todos nós, por aquilo que a gente realiza, pelas nossas emoções, pelos nossos comportamentos, a gente escreve um script. E, normalmente,
normalmente a gente volta no script. Então, se você tem um script de desistência, você vai ter muita iniciativa e pouca acabativa. E uma das coisas que eu quero dizer para você é que a primeira competência que você precisa ter para 2024 ser diferente é ter o poder de ressignificar o script. E Jeff, então, ele sai desse fundo de investimento contra todo mundo que estava à sua volta. Em 1994, ele cria a Amazon. E veja só a história do Jeff. Ele cria a Amazon em 1994. Em 1996, ele cria a comissão dos afiliados. Aquilo que hoje no marketing digital as pessoas trabalham muito, o marketing de afiliados. Quem criou isso foi Jeff Bezos em 1994. Se você está aqui no Instagram me assistindo, quero te convidar para você vir para o Zoom. Na bio do meu Instagram tem um link, é só clicar lá, vem para cá, que a gente vai conversar mais de perto aqui no Zoom. Em 1998, ele começou a vender música. Em 1998, ele começou a vender eletrônicos. Então, veja, até Jeff Bezos aparecer, o script de livraria era vender livro. Até Jeff Bezos aparecer, o script de livraria era um ponto fixo, um ponto presencial. Então, quando eu trago para você que a primeira característica para você ter um 2024 diferente é você ter um script ressignificado. Script ressignificado é eu preciso pensar diferente, eu preciso fazer as coisas acontecerem de forma diferente. Em 2000, ele cria o Marketplace, que é esse marketing que você não necessariamente você precisa ter o produto, você pode vender o produto sem ter o produto. E Jeff, então, começa, ele dentro do próprio negócio dele, ele vai ressignificando o script. Ele ressignifica o script da livraria, que não é só vender livro, ele ressignifica o script da livraria, que não é só um ponto fixo, ele ressignifica o script da livraria, que não precisa ter estoque, você pode fazer o marketplace. E por incrível que pareça, Jeff começou em 1994 a Amazon, e ele vai ter o lucro em 2002. Foram quase 8 anos que ele que ele passa tendo algumas dificuldades, mas ele sai do outro lado. Em 2005, ele cria, então, a Amazon Prime. Em 2007, ele cria o Kindle. E aí você já conhece a história do Jeff Bezos. O que eu quero dizer para você? A primeira coisa que você precisa entender quando a gente fala de competências importantes para 2024 é você ter uma capacidade de ressignificar o seu script sempre. Se você faz hoje, se você hoje é um vendedor, 2024 você precisa ressignificar o teu script. O que você precisa fazer diferente? E uma das coisas que eu mais gosto na história do Jeff é que, olha como é que ressignificar script é importante. Quando o Jeff chegou em 2007, se eu não me engano, 2007, exatamente 2007, ele só vendia livro físico. Veja só, primeiro ele ressignifica de loja física para loja online. Depois ele ressignifica para ele vender mais do que livro em livraria. Em 2007, ele cria um negócio chamado Kindle. E quando o Jeff cria o Kindle, as pessoas falam assim, Jeff, você ficou maluco, você vai criar algo que vai destruir a livraria. Porque se você vende livro físico e você cria o Kindle, você vai fazer o seguinte, você vai destruir isso, cara. Porque as pessoas vão passar a ler livro digital. E aí o que acontece? Jeff, então, ele tem a seguinte ideia, e ele fala para a equipe de gestão dele. Ele fala o seguinte, olha, se eu não ressignificar a forma das pessoas lerem os livros, alguém vai fazer isso e vai me derrubar. Veja só o que Jeff dizia. Jeff imaginou o seguinte, olha, alguém vai inventar uma forma de ler livros online, e melhor que seja eu. Porque se eu não fizer isso, eu não se ressignificar isso, provavelmente vai aparecer alguém que vai ter essa ideia, e esse alguém vai passar a ser o meu concorrente. E olha só a cabeça dele. É melhor que eu seja o meu concorrente. É melhor que eu seja a pessoa que vai destruir a minha ideia. Então, por isso que eu digo para você que a melhor coisa que você precisa fazer em 2024, a primeira coisa é você ter a certeza de que você precisa, todos os dias, ressignificar o seu script. Jeff Bezos ressignificou várias vezes o script da Amazon. E é por isso que a Amazon é hoje
uma das maiores empresas do Brasil. Para você que está aí no Instagram, eu estou ao vivo aqui no Zoom. Na bio do meu Instagram tem um link, clica lá, vem para cá para a gente conversar mais de perto aqui no Zoom. Então, uma das coisas que eu aprendo com o Jeff Bezos, quando fala em ressignificar script, é que ele tinha uma obsessão disruptiva. Tá? O que é ter uma obsessão disruptiva? É estar sempre pensando lá na frente, é estar sempre olhando além da montanha, é estar sempre pensando como é que eu faço para que eu consiga criar algo que seja melhor do que eu ofereço hoje e como é que eu faço isso para que outra pessoa não descubra na minha frente. Eu me lembro de quando eu estava ainda no Exército, né? Vocês não têm muita noção de como que funciona muitas vezes dentro de uma força quando a gente está fazendo nossos planejamentos. Quando a gente vai fazer os nossos planejamentos, tem um negócio chamado jogo da guerra. Meu Deus, o que é o jogo da guerra? O jogo da guerra é o seguinte: a gente vai fazer uma operação, uma pessoa ou um grupo de pessoas desenha a manobra, desenha a forma como tudo vai acontecer. Paralelamente, tem um outro grupo de pessoas que desenha tudo que o oponente pode fazer. E quando é marcado o jogo da guerra é uma reunião, onde juntam-se as duas equipes. Aí, a equipe que montou a operação fala, nós vamos fazer isso, isso e isso. Aí a pessoa que fez o outro lado vai dizer assim, se você fizer isso, eu vou te atacar por aqui. Se você fizer aquilo, eu vou te atacar por aqui. E aí, na medida que essas coisas vão acontecendo, a mente de quem planejou começa a se abrir. E aí, a equipe que planejou a sabotagem da operação e a equipe que planejou a operação, eles começam a discutir a operação e, de repente, a gente acaba descobrindo diversas lacunas que tinham na nossa operação e a gente passa a fazer um novo planejamento. E a gente faz isso umas 2, 3, às vezes 4 vezes, até a gente falar assim, cara, acho que agora o nosso planejamento está suficiente para a gente se opor às intempéries que podem acontecer. E dentro da nossa cabeça, a gente precisa fazer esse jogo da guerra. Eu estou hoje operando dessa maneira. Como é que eu faço para modificar essa operação? Se você hoje é palestrante e não está conseguindo vender suas palestras, poxa, como é que eu faço para passar a vender minhas palestras? Se eu sou treinador e tenho dificuldade de vender meus treinamentos, como é que eu faço para fazer esses treinamentos acontecerem? Se eu sou hoje palestrante e estou vendendo minhas palestras, como é que eu posso fazer para 2024 eu manter a minha posição de venda de palestra? Como é que eu posso fazer para que as coisas em 2024 eu consiga ganhar mais valor ao meu produto? Então, a primeira coisa que você precisa saber em 2024 é a seguinte: obsessão disruptiva. O que é obsessão disruptiva? É pensar lá na frente. É olhar e falar, o que eu posso fazer para que eu possa me superar? O que eu posso fazer para que eu seja o meu maior concorrente? E é exatamente isso que eu aprendo quando eu entendo essa história do Jeff Bezos, tá certo? Então hoje, pessoal, nós vamos falar sobre 5 coisas. Eu falei a primeira coisa. Você precisa ter um script ressignificado. Tá joia? Bom, aí a gente passa para uma segunda coisa. E é algo que parece um clichê, mas é algo muito importante. Para você brilhar em 2024, você precisa ter um significado, você precisa ter uma missão, você precisa ter uma meta, ou você precisa ter um conjunto de metas muito bem estabelecidas. Você que está aqui no Instagram, mais uma vez eu vou te dizer, na bio do meu Instagram tem o link, vem para a sala do Zoom, que depois eu vou abrir para perguntas, a gente sempre fica um tempo a mais com o pessoal aqui no Zoom. Meu Deus, o que é ter um significado? Ter um significado é saber exatamente a sua meta, o seu alvo, o seu objetivo, o que você quer de 2024. Se você não sabe o que você quer de 2024, qualquer coisa que 2024 te apresentar está de bom tamanho. Então, eu preciso ter muito claro a minha meta e o meu objetivo. E o pior, sabe o que é? Tem uma história que eu adoro, que é a história como é que é? É a história do simples, mas não é fácil. A gente acha que estabelecer metas e objetivos é tranquilo. Eu sei estabelecer metas e objetivos para mim. Eu quero dizer para você que estabelecer metas e objetivos é simples, mas não é fácil. E Medeiros, o que é simples, mas não é fácil? Por exemplo, eu gosto de correr. Correr é simples, mas não é fácil. Correr é simples, é um pé atrás do outro. Mas vem correr 10 quilômetros, vem correr 8 quilômetros. É extremamente difícil. Então, muitas vezes, estabelecer metas e objetivos é complicado. Eu costumo sempre dizer
que o sniper, ele tem apenas um tiro. O sniper tem um alvo. E veja só, quando você vai executar um exercício de tiro, o que você faz? A primeira coisa que você faz é tapar um dos olhos. Quando alguém vai atirar, ele fecha um dos olhos e fica só com um olho aberto. Por que ele faz isso? Porque se ele ficar com os dois olhos abertos, ele não consegue focar. Então, o verdadeiro sniper, aquele que tem um alvo definido, que tem uma meta definida, aquele que sabe o que quer, é alguém que tem um significado tão forte que ele fecha os olhos para as outras opções. É igual casamento, né? Tem milhares de mulheres no mundo. Eu escolhi uma. E quando eu escolho essa uma, eu fecho os olhos para as outras milhares de mulheres que tem no mundo. Por quê? Porque eu escolhi a minha. E muitas vezes escolher meta é deixar outras coisas de fora. Escolher meta é deixar outras coisas de lado. Então, se você quer ser um sniper, você precisa ter em mente que você precisa fechar o olho para algumas coisas. E quando eu digo ter um significado, é ter um alvo, ter um objetivo forte o suficiente para não deixar você se distrair com as outras coisas. Tem uma história que eu gosto muito, que é a da formiga, tá? Como é que é a história da formiga, Medeiros? Conta para mim. A formiga, ela tem um caminho. Vê um caminho de formiga, ela vai. Se você pegar uma bala e colocar no meio do caminho da formiga, você vai perceber que muitas formigas vão ficar em volta da bala. Quando aquela bala estiver lotada de formiga, o caminho vai se restabelecer. Porque algumas formigas vão continuar no caminho. Outras formigas vão parar na bala. E aí o que acontece? Quando a formiga para na bala, tem um grande problema. Ela não sabe, muitas vezes, o momento de sair. E aí o que acontece? A formiga, muitas vezes, ela acaba morrendo com o melado da bala. E é isso que acontece exatamente com muitos profissionais. Muitos profissionais, eles não se preocupam com o caminho da formiga. Eles estão indo bem no caminho, de repente eles encontram uma bala. E aí o que eles fazem? Eles abrem o outro olho e perdem o foco. Então, para você ter um 2024 muito bem definido, ou de sucesso, primeiro, você precisa ter o mindset de ressignificação de script. Não importa o que eu fiz até aqui. O que importa é o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero. 2, eu preciso ter um padrão de metas e objetivos muito bem definidos. Porque se eu não tiver um foco muito direto no meu alvo, qualquer bala que colocarem no meu caminho, eu vou parar e eu tenho o perigo de me lambuzar e ficar pelo caminho. Eu me lembro que quando eu decidi fazer o curso de palestra, muita gente, logo quando eu terminei, o coach estava em alta, né? E as pessoas diziam, Medeiros, tem que fazer o coach, tem que fazer coach, tem que fazer coach, tem que fazer coach. E eu vou ser bem sincero para você, eu fiz um curso de coach, acho que 2 ou 3 anos depois que a grande maioria das pessoas fez. Por quê? Porque na época, lá em 2014, 2015, eu estava começando a fazer uma transição de carreira para a área de palestras. Então, eu não estou dizendo que o coach é uma distração, mas para mim, no meu caso, naquele momento, era. Porque eu nem sabia fazer direito. Eu não estava ainda nem com uma cartela de clientes forte. Nas palestras, como é que eu ia abrir uma nova frente de trabalho? Então, naquele momento, eu falei, eu vou fechar o olho para o coach, vou fechar o olho para isso, vou fechar o olho para aquilo e vou focar na palestra. E talvez por isso, eu hoje tenho dificuldade de agenda, porque todos os meses, 2, 3, 4 vezes eu estou viajando o Brasil inteiro para dar palestra. Mas por quê? Porque eu fui um certeiro. Primeiro, eu solidifiquei algo para depois abrir uma nova frente. Então a gente precisa entender isso, tá? De uma maneira especial, tá joia? Bom, aí tem uma coisa que eu gosto muito, que é inclusive o assunto da nossa aula de amanhã. Amanhã às 20 horas, a gente vai ter uma nova aula
aqui no Zoom, e você que vai estar no Instagram pode acompanhar também. Inclusive, vou te falar, vi que o Kleber entrou aí, vi que a Vera entrou, vi que a Kelly entrou. Se você quiser participar com a gente no Zoom, estou com a sala aberta no Zoom, passando o slide, dando uma aula bacana aqui no Zoom, só ir na bio do meu Instagram, clica aí, vem para cá, que vai ser um prazer ter você. Então, uma das coisas que eu aprendi nesse tempo é que eu preciso refinar a minha meta, o meu alvo, para que eu não tenha dúvida do que eu preciso fazer. E eu tenho uma mentoria que chama-se Imbatível. E lá no Imbatível eu criei uma ferramenta chamada Estrela Guia. Tá? E para que serve essa Estrela Guia? A Estrela Guia serve para ter parâmetros. Para a gente ter parâmetros para estabelecer metas. Você que está aqui no Zoom e você que está aqui no Instagram, eu queria que você escrevesse para mim qual é a sua meta para 2024. Escreve para mim aí, alguém que está aqui no Zoom, alguém que está aqui no Instagram, escreva para mim qual é a sua meta para 2024. Escreva aí para mim, para a gente dar uma verificada se essa meta sua, ela está realmente factível, tá? Se ela realmente está, digamos assim, dentro daquilo que fica fácil para você saber e não perder a direção, não perder o foco. Vamos ver se alguém aqui que está no Zoom comigo consegue colocar para que eu possa trabalhar isso com você aqui nessa aula de hoje. Então, pessoal, falando sobre competências para que a gente possa atingir a alta performance em 2024, a primeira delas é tenha a mentalidade de ressignificar o seu script. E a segunda, tenha significado, tenha um propósito, tenha uma missão de vida que não te faz titubear, que não te faz se envolver com as distrações que muitas vezes o mercado te oferece, tá certo? Bom, a gente viu aqui, ó, quem está aqui comigo no Zoom, escreveu aqui o seguinte, vamos lá, sobre metas. Minha meta, faturar 6 milhões no ano. O outro aqui, minha meta é fazer uma transição para o mercado de palestra. A outra meta que ele colocou aqui, preparar o cenário financeiro para a compra de um apartamento em 2025. Fazer uma nova especialização em MBA e conseguir a promoção que estou buscando. Eu vou pegar aqui o do Diogo, tá? Então, vou pegar aqui do Diogo e vou colocar essa meta do Diogo na ferramenta chamada Estrela Guia. Então, a meta do Diogo está escrita aqui na minha ferramenta. Eu vou compartilhar com quem está aqui no Zoom a ferramenta para você ver como é que a gente pode trabalhar essa ferramenta para ver se a meta do Diogo ela está bem estabelecida. Então, eu vou compartilhar minha tela com quem está aqui no Zoom para que você consiga perceber essa ferramenta, para a gente perceber aquilo que eu falo. Estabelecer metas e objetivos é simples, mas não é fácil. Então, ó, o Diogo colocou aqui, ó, fazer uma nova especialização em MBA e conseguir a promoção que estou buscando. Tá joia? Essa é a meta do Diogo. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero perguntar para o Diogo aqui é: esse objetivo é único? Não. Aqui tem 2 objetivos, tá? Então é único. Vamos lá. O Diogo tem experiência naquilo que ele está se propondo a fazer? Nessa nova carreira que ele está tentando desenhar, que é a transição, que é ser promovido? Será que ele tem experiência nisso? Eu acredito que não. Mas eu vou quebrar o galho dele, vou botar que sim, tá? Vamos dizer que ele já foi gerente, que ele já foi gestor em outras unidades, tá? Tem metas de ação? O que são metas de ação? Aí você precisa entender, e você vai ver que estabelecer metas e objetivos não é tão fácil. Existem 2 tipos de meta. Existe a meta de ação e a meta de resultado. O que é a meta de resultado? A meta de resultado é onde você quer chegar no final do ano. E o que são metas de ação? Meta de ação é você dividir essas metas em objetivos menores, tá? Em partes. É você dividir isso em partes. Então, quando você entende que existe meta de ação e meta de resultado, você aprende assim que são coisas diferentes. Veja só, se a meta
de ação do Esteves, se a meta de resultado do Esteves é faturar 6 milhões no ano, essa é a meta de resultado. Quer dizer que ele tem que faturar 500 mil por mês. Então, essa é a meta de ação. É você dividir a meta de resultado em pequenas partes. Eu sempre digo que meta de ação e meta de resultado é o seguinte: qual que é a meta de resultado? É subir para o segundo andar. Mas eu não consigo pular do primeiro para o segundo de uma vez só. Se você tentar pular do primeiro para o segundo, não vai dar certo. Então você precisa dos degraus. Então, meta de resultado é estar no segundo andar. Mas meta de ação é eu colocar degraus para que eu possa subir e chegar no segundo andar, tá certo? Então, nesse caso aqui, não tem meta de ação. Ele tem só a meta de resultado, tá certo? Tem ações delegáveis? Não vou entrar nesse ponto, porque a gente pegou uma meta aleatória, a gente não conversou, tá bom? Tem prazo final? Tem, que eu perguntei para 2024. Mas tem prazos intermediários? Não tem prazos intermediários, tá? Ele já iniciou? Vamos dizer que sim, tá? É realista? Vamos dizer que sim, ok? É desafiador? Vamos dizer que sim, tá? Fere os valores dele? Vamos dizer que respeita os seus valores? Sim, tá? No caso aqui do meu amigo Diogo, eu vou dizer para ele que ele tem, se tudo for como eu coloquei, ele tem 76% de chance de completar a meta. Só que a meta dele tá no laranja, está no amarelo. Pela minha experiência, quando a meta está no laranja, dificilmente alguém atinge a meta. A meta, para ela ser atingível, ela tem que estar no verde, da ferramenta que eu estou fazendo aqui no Zoom. Se você quiser assistir e ver a ferramenta, clica na bio do Instagram, vem para cá, que eu estou ensinando como você faz para estabelecer metas e objetivos, tá certo? Essa aula de metas e objetivos não é de hoje, é de amanhã. Eu só estou dando uma palhinha de como é que você pode estabelecer metas e objetivos, tá joia? Bom, então, mas se eu for um pouquinho mais rígido com ele, colocar que ele não tem prazo final, porque na verdade foi eu que dei o prazo para ele, ele já vem para o vermelho, tá? Se eu for mais um pouquinho rígido para ele e colocar que não tem meta de ação, ó, ele continua no vermelho. Então, essa ferramenta aqui, ela é dividida em 5 coisas, tá? A meta tem que ser simples, segmentável, temporal, alcançável e realizadora. Por meio dessa ferramenta, a gente vai refinando o seu objetivo para ver se ele está claro, para ver se ele está específico, para ver se ele está alcançável, para ver se ele está revelador. Como eu não conheço o Diogo, tá? Eu não sei ajudá-lo mais a trabalhar essa ferramenta. Por exemplo, quando eu pergunto se ela é alcançável, tá? Eu preciso conhecer melhor o Diogo, preciso conhecer melhor qual é o tipo de promoção que ele quer. E por meio da ferramenta, a gente vai fazendo perguntas e respostas e eu vou preenchendo a ferramenta junto com a pessoa para a gente entender se ela tem possibilidade ou não de chegar na meta dela. Nessa ferramenta aqui, se você tiver no verde, existe grande probabilidade de você chegar na sua meta. Eu estou só botando no verde aqui para você ver que uma hora ela chega no verde, tá? Mas quando você está no vermelho, você tem grande chance de não completar a meta. Quando você está no amarelo, você tem chance de não completar a meta, tá? As metas boas para que a gente consiga bater são metas que a gente consegue passar nesse filtro e ele chegue na zona verde, tá joia? Bom, só que essa aqui é uma ferramenta, ela não é o motivo da aula de hoje, ela vai estar na aula de amanhã. Na aula de amanhã eu vou pegar alguém, a gente vai pegar a meta, vamos depurar essa meta, vamos jogar na ferramenta, mexer na ferramenta, ver como é que a gente faz para melhorar essa meta, para você sair ou entender melhor como que você faz para ter uma meta que seja forte o bastante para não fazer você desviar daquilo que você quer, daquilo que você deseja para 2024, tá certo? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que foi escrita aqui no chat. Ser referência e liderança na saúde em meu estado do Ceará. Ok, gostei dessa meta aqui, pessoal. Vou jogar essa meta na ferramenta. Tá? Deixa eu ver se eu fechei a ferramenta ou ela está aqui. Espera aí. Vou jogar essa meta na ferramenta para a gente perceber se essa meta está factível ou não. Se você está no Instagram, quiser acompanhar a ferramenta, vai na bio, tá? E vem para cá.
para que você possa acompanhar ao vivo a ferramenta. Vamos lá. Ser referência é a meta que a Valéria colocou. Ser referência. Beleza. Vamos lá. Esse objetivo é único? Sim. Ela tem experiência? Sim. Conheço a Valéria. Tem metas de ação? Não. Tá? Tem ações delegáveis ou divididas? Não. Tem prazo final? Não. Tem objetivos intermediários? Não. O que são objetivos intermediários? Vou ensinar isso amanhã, tá? Existe o objetivo final e os objetivos intermediários. Ok? Então, é uma metodologia que eu uso para definir metas e objetivos. Ela já iniciou? Sim. É realista? Sim. É uma meta desafiadora? Sim. É uma meta que respeita os valores da Valéria? Sim. Mas eu quero dizer para a Valéria que a meta dela ainda está com dificuldade de ser executada. Por quê? Porque ser referência é muito aberto. Não tem como medir ser referência. Tá? Se ela coloca assim, ser a palestrante número 1 na área da saúde no meu estado. Ok. Eu consigo medir isso aí. Está entre os 5 palestrantes mais convidados para falar sobre liderança no meu estado. Ok. Tem como eu medir isso aí. Tem como eu saber o progresso. Agora, ser referência é aberto. Sabe qual é a probabilidade da Valéria não chegar na meta dela? Porque é aberto. Não é algo específico. Você não consegue medir referência. Tá? Então, veja o que eu estou falando. Estabelecer metas e objetivos é simples, mas não é fácil. Metas e objetivos que realmente você consiga colocar no papel e falar, cara, eu vou executar isso aqui vai dar certo. É alcançável, é realizador, eu tenho condições de chegar lá, é factível. Não é simples. Ou melhor, é simples, mas não é fácil. Tá joia? Bom, então vamos continuar. Então a gente falou do primeiro ponto, falamos do segundo ponto, e agora a gente vai falar do terceiro ponto. Lembrando que o primeiro ponto é eu preciso ter um script ressignificado. Medeiros, o que é ter um script ressignificado? Ter um script ressignificado é ter a mentalidade de que eu preciso ser o meu maior concorrente todos os dias, no sentido de pensar diferente e criar novas soluções antes que alguém pense e crie no meu lugar, tá certo? O segundo é ter significado, é ter uma meta, um alvo muito claro. E parece que ter metas e alvos e objetivos é simples, mas não é fácil. E eu provei aqui 2 pessoas escreveram suas metas e pela ferramenta que a gente usa, pelo funil de ferramentas que a gente usa aqui, a gente percebeu que nenhuma das 2 ficou no verde. Tá? Todas as 2 ficaram fora da zona verde. E quando a gente fica fora da zona verde, pela experiência, existe uma probabilidade enorme da gente não bater a meta. E quando eu coloco que a terceira competência é aceitar o desafio, é algo que eu quero trazer para você o seguinte: o desafio pode ser na sua vida um perigo ou uma oportunidade. A crise pode ser na sua vida um perigo ou uma oportunidade. A dificuldade pode ser na sua vida um perigo ou uma oportunidade. Aí você vai dizer assim, meu Deus, mas como é que eu sei se um desafio, um perigo, como é que eu sei se um desafio, uma crise, para mim é perigo ou oportunidade? A grande verdade é que é só você que vai dizer. É como você se posiciona diante da crise, é como você se posiciona diante do desafio, é como você se posiciona diante das coisas que você vai saber se para você isso é uma crise, é um perigo ou é uma oportunidade. Eu costumo sempre dizer que o café solúvel, a internet, o forno micro-ondas, o banco de sangue, o raio-x, o antibiótico, a comida enlatada, o absorvente feminino, foram coisas que foram criadas durante as guerras. Veja só, hoje a gente usa a internet para tudo. Ela foi criada durante a guerra. Por quê? Porque a guerra é um desafio. E quando você está no desafio, é a hora que você tem para crescer. É a hora que você tem para ajustar e ser maior do que antes do desafio. Então perceba que as coisas, ou não vou dizer as coisas, mas muitas coisas importantes na sua vida hoje, café solúvel, internet, forno micro-ondas, banco de sangue, raio-x, antibiótico, comida enlatada, absorvente feminino, foram criadas durante as guerras. Isso mostra para nós que é o desafio que faz a gente ser melhor. É o desafio que faz a gente crescer.
Então, eu preciso ter uma mente ressignificada, eu preciso ter um alvo muito bem definido, mas eu preciso ter a coragem de arregaçar as mangas e falar: eu vou aceitar o desafio. Eu vou aceitar que isso faça parte da minha vida, da minha história. E quando eu falo isso, eu trago uma coisa muito interessante para você que está no Instagram e para você que está aqui no Zoom. Eu trouxe esse terceiro ponto, aceitar o desafio, porque a tecnologia é um desafio. Para quem nasceu antes de 1980, para quem nasceu antes de 1985, a tecnologia é um desafio. Eu tenho quase 50 anos e a tecnologia para mim é um desafio. Eu entender o que está por trás, os mecanismos, como é que eu faço para criar um curso online, como é que eu faço para acertar o fluxo, como é que eu crio uma página, que eu traga as pessoas para fazer cadastro, como é que eu crio um produto para que eu possa entregar no modelo online, como é que eu faço essas coisas acontecer, é um desafio. E eu digo para você que em 2019 eu nunca tinha dado uma palestra online. Aí vem a pandemia, 2021 eu fiz mais caixa, 2020 eu fiz mais caixa do que eu tinha feito em 2019, mesmo com pandemia. Por quê? Porque é o desafio que faz você crescer. E eu fiz questão de colocar essa terceira competência, aceitar o desafio e colocar a tecnologia, porque muitos de vocês que estão me assistindo nasceram antes de 1985. E muitas vezes você deixa de fazer as coisas por causa da tecnologia. Só que a tecnologia, ela não é passageira. Ela veio para ficar. E não tem outra opção. Você tem que aprender a usar a tecnologia. Você tem que aprender a usar as coisas que estão à sua mão. Eu estou trabalhando com um parceiro e a gente vai criar um curso voltado para como os coaches, palestrantes e mentores podem utilizar a inteligência artificial para potencializar a sua presença digital. Então a gente está bolando isso daí, a gente está criando isso daí. Mas por quê? Porque não tem jeito. Eu dou curso, eu trabalho com palestrantes, trabalho com coach, trabalho com treinadores, trabalho com mentores. Eu preciso criar algo que me ajude a pensar fora da caixa. Então eu preciso aceitar o desafio da tecnologia. Você precisa aceitar o desafio da tecnologia. Se você quer estar presente no mercado digital, não tem outra opção. Você tem que aprender. Você pode até não fazer, mas precisa aprender. Então tem que aceitar esse desafio. Ressignifica sua mente, tenha propósito e significado e seja aliado da tecnologia. Aceite o desafio. Aprenda a ser remoto. A gente tem que aprender que hoje a gente já não é mais só presencial, a gente é remoto também. E uma das coisas que eu sempre digo para os meus alunos é que o verdadeiro campeão é aquele que aprende a dirigir na chuva. Um dos caras que eu mais admiro é o Ayrton Senna. Mas o Ayrton Senna, quando ele estava de folga em casa e começava uma chuva forte, ele descia para a garagem, pegava o seu carro e ia para a rua. Em casa. Por quê? Porque ele queria aprender a dirigir na chuva. E se começasse uma corrida de Fórmula 1 e chovesse, a gente já sabia que quem ia ganhar. Quem ia ganhar ia ser o Ayrton Senna. Por quê? Porque ele aceitou o desafio. Enquanto as pessoas corriam da chuva, ele corria na chuva. Enquanto as pessoas fugiam da tecnologia, ele ia lá e se aliava à tecnologia. O que eu quero dizer para você é que a gente precisa ter muito bem claro que é na chuva que se forma um bom piloto. Eu sou fã do Ayrton Senna e uma das histórias dele que eu mais gosto é exatamente essa história de quando estava chovendo, ele saía de casa e ele ia para a rua. Então, não fuja da adversidade. Aceite o desafio. Ressignifique a sua forma de negociar. Lembre do Jeff Bezos. Tenha metas e objetivos que sejam extremamente alinhadas para você. Eu mostrei pela ferramenta que está aqui no Zoom que a gente acha que sabe estabelecer metas e objetivos, mas a verdade a gente não sabe. Amanhã, inclusive, às 20 horas, nossa aula de amanhã é como estabelecer metas factíveis para 2024. Eu vou usar essa ferramenta, vou fazer com alguém ao vivo aqui no Zoom. Então, se você quiser refinar a sua meta, o seu objetivo de 2024, venha para a aula amanhã para que a gente possa trabalhar
isso daí. E o verdadeiro profissional que aceita o desafio, ele vive todos os dias como se fosse o último dia, tá? A quarta coisa que você precisa fazer em 2024 é honrar, tá? Você precisa honrar. O profissional que vence é o profissional que honra. E honrar, pessoal, é você dar significado ao que você faz. Medeiros, explica melhor para mim o que é dar significado ao que você faz. Essa aí é a minha família, né? Quem está aqui no Zoom está vendo uma foto minha, da Denise e das crianças. E uma das coisas que, quando eu comecei a dar palestra, as pessoas sempre diziam, Medeiros, isso, aquilo. E eu dizia o seguinte, veja, para valer a pena eu estar um final de semana fora de casa, eu preciso dar o meu melhor. Para valer a pena eu deixar de almoçar com a Denise aos sábados e aos domingos, não pode ser barato. Para valer a pena eu estar aqui agora e os três estarem lá embaixo, jantando, tem que valer a pena. Não pode fazer de qualquer jeito. E a grande verdade é que 2024 você não pode fazer de qualquer jeito. Você não pode ser um palestrante de qualquer jeito, um coach de qualquer jeito, um mentor de qualquer jeito. E eu sempre penso o seguinte, para eu sair de casa, para ir fazer outra coisa, o risco que eu tenho na estrada, no avião, eu preciso ir, mas eu preciso entregar algo de qualidade. Para valer a pena, essa semana, todos os dias, eu deixar de jantar com a Denise e as crianças, para estar aqui dando aula, mesmo que seja gratuita, eu não posso fazer de qualquer jeito. Então, por isso que de tarde eu paro, eu faço os slides, eu penso no que eu vou falar, tento fazer o melhor. Por quê? Porque estar aqui agora, para mim, é custoso. Porque as pessoas que eu mais amo estão lá embaixo. Se você sai de casa para trabalhar, honre quem você deixa em casa. E a melhor maneira de você honrar é você sendo um bom profissional. A melhor maneira de você honrar é você entregar o melhor que você tem. Então, para você chegar em 2024 e ter sucesso no que você faz, não esqueça. Mindset ressignificado. O Jeff Bezos deixou uma posição, um fundo de investimento, para abrir uma livraria. Aí ele ressignificou a livraria, não vendia só livro físico. Aí ele ressignificou, não vendia só fisicamente, vendia online. Aí ele ressignificou, passou a vender muitas outras coisas na livraria. E todas as livrarias hoje vendem muito mais do que livro. Aí ele ressignificou e criou o livro digital. Ressignificar, pessoal, é exatamente isso. É você mudar o script. Existe um script para entregar a palestra. Como é que eu mudo esse script? Quando eu vou dar palestra, eu faço diversas dinâmicas, faço coisas diferentes, porque eu preciso ressignificar. Eu me lembro que, há um tempo atrás, toda vez que eu ia no shopping, eu parava naquelas banquinhas que tem no shopping, de mágica, e eu virava para o atendente e falava assim, se você me ensinar uma mágica, eu compro o material. Mas eu tenho que sair daqui do balcão fazendo a mágica. E aí, quando ele me ensinava e eu conseguia fazer, eu comprava o material e ia embora. Chegava em casa e começava a treinar. E muitas vezes eu faço mágicas nas minhas palestras. Por quê? Porque eu preciso ressignificar. Eu faço dinâmicas, eu giro o prato, e eu fico pensando o que eu posso fazer para materializar na cabeça da pessoa a mensagem que eu quero passar. Então, eu preciso ressignificar. Mas para eu ressignificar, eu preciso ter o segundo ponto, que é ter uma meta e um objetivo muito bem estabelecido. Eu quero ser o maior palestrante de liderança do Brasil. E para chegar lá, eu preciso estar ressignificando todos os dias. E eu preciso ter o terceiro ponto, que é aceitar o desafio. E aceitar o desafio é ver aonde o meu calo está apertando. E quando eu coloco a tecnologia, eu tenho uma mentoria que chama Imbatível, e no Imbatível eu tenho ótimos profissionais. Eu tenho pessoas que têm capacidades muito legais.
Mas a grande maioria das pessoas esbarra na tecnologia. Se esbarra em como fazer isso, como fazer aquilo. E eu pego essas pessoas e vou passo a passo com elas, faz isso, faz aquilo. Passo a passo eu vou dando a mão. Ó, tem que criar aqui, tem que criar assim, tem que criar assado. Ontem a Vanessa estava na aula, ela não está hoje na aula. Esses dias eu e a Vanessa sentamos, e a turma estava assistindo, e nós criamos uma página, um site para ela ao vivo. Nós dois, eu e ela. Vanessa, clica ali, clica aqui. Vamos lá, faz assim, faz assado. E a página dela ficou bonita. Por quê? Porque não tem como fugir. Eu preciso aceitar o desafio. Tá certo? Bom, e a quinta coisa é respeitar o tempo. É muito importante você respeitar o tempo. E quando eu falo de respeitar o tempo, eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que existem maneiras de você gerenciar o tempo? Responde aí para mim. Quem está no Instagram, quem está aqui no Zoom, responde aí para mim. Você acha que existem maneiras de gerenciar o tempo? Diz aí para mim. Agora que eu vi aqui que não está passando o slide, você acha que existem maneiras de ressignificar o tempo? Ressignificar o tempo. Você acha que existe maneira de gerenciar o tempo? Sim, disse a Cida. Quem mais? Vamos lá, pessoal. Existem ou não maneiras de gerenciar o tempo? Tem sim, existe, existe, existe. Quem está no Zoom aqui, levanta o braço quem acha que a gente consegue gerenciar o tempo. Beleza. Bom, o que eu quero dizer para você que está no Instagram e para você que está no Zoom, tá? É que não existem maneiras de gerenciar o tempo. O tempo, ele é ingerenciável. Nem sei se existe essa palavra. Não existem maneiras de gerenciar o tempo. Por quê, Medeiros? Porque o tempo é imutável. O tempo tem 24 horas todos os dias. Sabe por quê que você não tem tempo? Porque você tenta gerenciar o tempo. E o tempo é ingerenciável. Não existe como você gerenciar o tempo. O que existe é como você gerenciar as suas atitudes. O que existe é como você gerenciar o que você vai fazer. O que existe é como você gerenciar as suas prioridades. A Flávia colocou aqui: o que existe é gerenciar as tarefas, mas o tempo você não gerencia. Só tem uma pessoa que gerencia o tempo, que é Deus. Ele faz andar e parar, mas você não gerencia o tempo. Como é que você vai gerenciar algo que é imutável? Me explica para mim, como que você gerencia algo que não muda? Gerenciar, você consegue gerenciar você. Só que é tão difícil gerenciar a gente que a gente põe a culpa no tempo. Você precisa aprender que o tempo é ingerenciável. É você que tem que gerenciar você. E a grande verdade é que a gente enterra o nosso tempo, muitas vezes em coisas banais. Redes sociais, fofoca, em ficar cuidando da vida dos outros, série, um monte de coisa a gente enterra o nosso tempo. Aí você fala, Mendes, você não gosta de assistir uma série? Eu gosto. Mas eu preciso entender que tem momentos para assistir série e tem momentos para não assistir série. Tem momentos para estar na rede social e tem momentos para não estar na rede social. Então a gente não consegue gerenciar o tempo. Enquanto a gente fala de gerenciar as suas tarefas, como disse a Flávia, né, as pessoas têm diversos papéis. Né? A mulher, por exemplo, tem diversos papéis. Né? É serva, serva, quando eu digo serva de Deus, é esposa, é dona de casa, é mãe, é empresária, é um monte de coisa, tá certo? O marido, da mesma maneira. Então, a gente tem como gerenciar esses papéis, mas o tempo não se gerencia. E uma das coisas que eu aprendi nessa minha jornada, e isso ficou muito claro para mim, que vai ser o motivo da nossa aula de sexta-feira, às 20 horas, vou mostrar para você uma ferramenta que eu criei, como a gente chama de agenda extraordinária. Tá? Não é que eu criei, eu fiz uma ferramenta no Excel e eu uso essa ferramenta. E eu divido os meus papéis. Eu pego essa ferramenta e coloco assim, no papel de pai, o que eu não posso deixar de fazer? No papel de marido, o que eu tenho que fazer?
No papel de palestrante, o que eu tenho que fazer? No papel de mentor, o que eu tenho que fazer? E aí eu pego as tarefas de cada papel desse e vou jogando na minha agenda. Para quê? Para eu não esquecer que eu tenho filhos, que eu tenho esposa. Então, veja que eu não estou gerenciando o tempo. Eu estou gerenciando as minhas prioridades. Se você quer aprender a fazer isso, na sexta-feira, às 20 horas, eu vou ensinar isso. Amanhã nós vamos falar sobre como estabelecer metas extremamente factíveis. Vou usar a ferramenta STAR, que quem está aqui no Zoom viu. E na sexta-feira eu vou usar essa agenda extraordinária. Tá? Você precisa entender que o tempo ele é ingerenciável. E o mais interessante é que o tempo, pessoal, o tempo é como um sopro, tá? Passa muito rápido. Eu costumo sempre fazer uma atividade quando eu inicio as minhas mentorias, quando eu inicio o Imbatível, eu sempre faço uma tarefa e eu passo para eles a seguinte ideia. A expectativa de vida do brasileiro é de aproximadamente 80 anos. Se eu pegar a média das pessoas que estão aqui na sala, que estão aqui no Instagram, a gente vai ver que a média das pessoas é em torno ali de 35 a 40 anos. E eu estou baixando, tá? Eu estou baixando. Mas a média mesmo é em torno de 45 a 50 anos das pessoas que estão aqui assistindo essa aula. Então, eu quero te dizer que metade já foi. Metade já passou. Só que, o que acontece? Um terço do nosso tempo a gente passa dormindo. Então, se de 80 sobraram 45 anos, um terço de 45 é 30. Você só tem 30 anos para realizar aquilo que você deseja. Se parte desse tempo é fim de semana, você já perdeu mais em torno de 10% a 15% do tempo que te resta. Se você admitir que você tem atividades administrativas que você tem que fazer, como almoçar, se deslocar, vestir roupa, atender uma pessoa, atividades de lazer, você já percebe que você perde mais 15%. E aí, sabe o que mostra para nós? Que a gente precisa respeitar o tempo. Porque se você tem 35 anos, hoje, você só tem 20 anos para realizar aquilo que deseja. Eu tenho 47. Isso quer dizer que eu tenho menos de 20 anos produtivos para realizar o que eu desejo. Então, o que eu quero chegar com essa conclusão? Que a gente precisa entender que existem 5 coisas que eu não posso abrir mão em 2024. Primeiro, ter um mindset ressignificado. Segundo, ter um propósito, uma missão, uma meta muito bem estabelecida. Isso é vital para que a gente chegue onde a gente deseja. A terceira coisa que eu e você, a gente precisa entender é que a gente precisa aceitar os desafios. Porque é no desafio que a gente inova, é no desafio que as coisas acontecem. Foram durante as guerras que foram inventadas as coisas mais importantes que a gente usa. Principalmente a internet, os remédios, café solúvel e muitas outras coisas, micro-ondas, banco de sangue. Quanto que o banco de sangue já salvou de vidas? Isso foi criado na época das guerras. Mas você quer dizer que a guerra é ruim? É bom? Não, a guerra é extremamente ruim. Mas eu preciso aceitar o desafio. Tá? A quarta coisa que a gente aprende é que 2024 vai vencer quem honra. Honrar é extremamente importante na vida de um profissional. E a melhor maneira de honrar alguém é entregar o seu máximo. A melhor maneira de honrar alguém é você sair de casa e falar: eu vou fazer aquilo que tem que ser feito, porque eu estou deixando coisas muito preciosas em casa para estar aqui. Você que está assistindo a minha aula, você está deixando coisas muito preciosas para estar aqui nessa aula. Então pega esse mindset, tá? E por fim, respeite o tempo. Não gerencie o tempo, porque você não vai conseguir. Você precisa respeitá-lo e saber que se você tem 35 anos de idade, você só tem 20 anos para realizar o que você precisa. Se você tem mais de 35, você tem menos ainda. Então, sua missão é arregaçar as mangas
e fazer acontecer. A sua missão é pensar como ressignificar o script, como estabelecer um objetivo factível, como não fugir dos desafios, porque é ali que você se transforma, é sendo aliado da tecnologia, é aprendendo os mecanismos que você precisa. Como é que você faz para honrar? É entregando o seu melhor. E respeite o tempo, certo? Que o seu 2024 seja um 2024 excepcional. Amanhã, às 20 horas, estaremos aqui de novo. Eu vou fazer essa ferramenta estar na sala do Zoom. Eu quero convidar você que está aqui, você que está no Zoom, para estar comigo amanhã, que a gente vai fazer ela ao vivo. E eu vou ensinar para você como se estabelece metas e objetivos da maneira correta para 2024. Eu vou fechar aqui no Instagram, vou permanecer aqui no Zoom, que eu vou perguntar se a galera tem alguma dúvida. Se você quiser vir para cá, vai ser um prazer estar com você aqui. Tá joia? Bom, turma do Zoom. Queria saber se alguém tem alguma dúvida, pergunta, quer falar alguma coisa, quer perguntar. Vamos lá. Campeão é aquele que vai até o fim, exatamente. Impossível controlar o tempo. Tem que administrar as tarefas, exatamente. É isso aí. E amanhã estaremos juntos novamente. Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer fazer quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Esse é o momento. Se não, ia agradecer vocês por estarem aqui até essa hora. Amanhã vai ser uma aula muito prática. Eu vou ensinar amanhã como usar aquela ferramenta que eu fiz aqui. Tá? Vou pegar alguém que estiver aqui, vou botar a meta dele, o objetivo, vou trabalhar dentro da ferramenta para você ver como é que a gente muda, né? O mindset quando a gente tem uma ferramenta que dá parâmetro para as nossas metas, os nossos objetivos, isso não fica solto, não fica largado. Eu vou ensinar para vocês os 5 passos para refinar a meta, tá? Ela precisa ser segmentável, temporal, realizável, enfim. A gente vai trabalhar isso amanhã. É uma das coisas que eu mais faço na mentoria Imbatível, mas amanhã eu vou fazer aqui com vocês como uma forma de contribuir para que o seu 2024 seja um 2024 ainda melhor, tá bom? Bom, se ninguém quer perguntar nada, vamos encerrar aqui, porque já tem mais de 1 hora que a gente está ao vivo. Eu ia pedir para você deixar aqui o que você mais gostou do nosso bate-papo de hoje. Queria pedir você para deixar aqui aquilo que foi mais importante para você e que você deixasse aqui uma consideração final de como é que foi a aula para você, tá bom? A Lígia colocou aqui, prática fortuna, ressignificar o script, exatamente. Jeff Bezos, ele sempre destruía o que ele construía. Ele construiu uma livraria, destruiu e vendeu uma loja de departamento. Ele tinha uma loja de departamento física, destruiu e fez uma loja de departamento online. Ele tinha livros físicos, destruiu e fez livros digitais. Tá? A gente precisa sempre fazer isso. Honrar sempre, exatamente. Se você está aqui nessa aula de hoje, você está deixando pessoas importantes em algum lugar. Então você precisa honrar a sua estada aqui. E o que é honrar a sua estada aqui? É não desistir, é ir até o fim, porque o campeão é aquele que vai até o final. Tá joia? Vamos lá. Respeitar o tempo. Opa, ter uma meta, focar numa coisa, ressignificar, honrar, aceitando os desafios. Exatamente, pessoal. Muito bom, tá? Muito obrigado. Espero todos vocês amanhã às 20 horas. E amanhã a aula é mais prática. Esses 2 primeiros dias foram muito teóricos e as 2 últimas são bem práticas. Tá joia? A gente vai trabalhar a ferramenta Estar no dia, né? Aquela ferramenta Estrela Guia, e nós vamos trabalhar a agenda extraordinária na sexta-feira, tá bom? E aí, na semana que vem, é a semana do Imbatível. Então, se você não se inscreveu na Semana do Imbatível, se inscreva na Semana do Imbatível, venha participar com a gente na Semana do Imbatível, é totalmente gratuito e online, tá? O link da Semana do Imbatível eu vou colocar aqui para você. Como é que vai ser a Semana do Imbatível, Medeiros? Ó, todos os dias, às 8, todos os dias não, são 3 dias na semana, você vai receber às 8 da manhã 3 aulas que serão gravadas, vai chegar no seu e-mail o link do YouTube. E nos dias de aula, à noite, a gente vai ter uma masterclass muito parecido com o que a gente está tendo aqui, para que a gente possa trabalhar o que foi falado de manhã e para que a gente possa trabalhar outras dúvidas ou coisas que vocês queiram falar dentro
daquele assunto, daquele dia, tá certo? Vocês vão perceber que a semana vai passar muito rápido, porque vai ter atividade, vídeo de manhã, à noite tem Tira Dúvida, e vai ser uma semana especial para a gente aí, porque se a gente não tiver metas e objetivos muito bem claros, se a gente não tiver um planejamento muito bem claro, 2024 vai ser igual um ano normal. A gente vai estabelecer diversos objetivos e a gente não vai chegar, tá bom? Então tem um link aí, de inscrição da semana do Imbatível. Se inscreva nesse link, participe com a gente da semana do Imbatível. Vai ser um prazer dividir esses momentos com vocês, tá bom? Turma, Deus abençoe e a gente se encontra amanhã